Então, pessoal, a gente vai voltar agora com a nossa aula de história, né? Seguindo essa leva de povos antigos. Essa aula ela vai ser mais extensa, não a de hoje, mas esse assunto, né? Acredito que a gente vai ficar nas próximas semanas trabalhando com os povos gregos, porque é um assunto que ele demanda mais atenção, demanda mais tempo. Os povos egípcios, por exemplo, são povos muito simples de você entender, você consegue entender como é a estrutura política, social deles com mais facilidade. Os gregos eles já têm um nível de complexidade maior, por isso então eu dividi, fragmentei bastante o tema para a gente ir trabalhando dosadamente, né, aos poucos. Então, como característica geral, a gente vai ter alguns pontos aí importantes para destacar, né? Primeiro, Hélade. A Grécia clássica, né, a era clássica da Grécia é conhecida como Hélade. Então, muitas das provas que vocês vão fazer, não só na minha disciplina, mas para vestibular, para qualquer outra coisa, vai se referir aos gregos como helenos, ou era helenístico, ou cultura helênica. Então, quando você vê em algum local, livro, prova, pergunta, algo relacionado a helênico, vem de Hélade que está falando aí da Grécia, né? Então, por que é interessante que a gente estude a Grécia? Muito da nossa filosofia, do que a gente entende hoje, até por democracia, ele foi inicialmente desenvolvido, pensado, formulado na Grécia Antiga. A gente vai ter aí pensadores, escritores que falaram muito sobre a época e que deixaram um vasto material para a gente de estudo hoje, como o Homero e o Heródoto. Né? O Homero até ele fez talvez os textos mais famosos da Grécia Antiga, que é a Ilíada e a Odisseia. Eu vou deixar para falar desses dois textos quando a gente for falar mais de mitologia. Nessa aula de hoje a gente só está falando de características gerais e de características geográficas, né? Então, a gente vai ter aí os conceitos de democracia nascidos na Grécia, né? A gente tem um grande filósofo, um grande pensador, que é o Platão, que também é de lá. A própria ideia de socialismo já é discutida, só para vocês entenderem como isso é importante, como faz parte do nosso acervo cultural, né? A Grécia. A Grécia aí, culturalmente falando, ela favoreceu muito em filosofia, teatro, política, economia, muitas coisas que a gente usa, desenvolveu, é claro, né, com muitas modificações, mas que talvez a gente não tivesse chegado se não tivesse sido iniciado na Grécia, né? Então, os primeiros registros, as primeiras fontes que a gente tem da Grécia é de cerca de 3.000 anos antes de Cristo, né? Então, dizem que são povos de origens balcânicas, que essa imagem que vocês estão vendo aí embaixo, nesse mapa colorido, né, a Península Balcânica, povos que se juntaram dessa região, povos diferentes, né, e unificaram aí no que seria a Grécia, né? Eles vão ter aquele sistema, cerca de 800 a.C., de cidade-estado. O que seria cidade-estado? Cidades com administração própria. Você faz parte, por exemplo, uma cidade-estado, ela faz parte de uma cultura, de um povo, mas cada uma dessas cidades-estados, elas têm seu próprio governante, ela tem a sua própria administração política, ou seja, ela não vai depender de outra cidade, porque ela vai ser independente. Algumas características geográficas são importantes para a gente entender o que é a Grécia e por que eles se desenvolveram como tal. Por exemplo, nessas imagens aí embaixo vocês estão vendo como o solo, as fotos são bonitas, é claro, mas para os dias de hoje que a gente tem outros tipos de sobrevivência. Imagina aí como era você plantar, você desenvolver a agricultura num território como esse que vocês estão vendo aí na imagem. Então, 80% do solo da Grécia era acidentado, ou seja, tinha um relevo montanha, e também era rochoso, né? Então, para a plantação não era tão agradável, não era tão rico, né, economicamente. Então, eles basearam aí muito da economia deles
na criação de animais, principalmente de porcos e cabras, como vocês estão vendo pontuado aí embaixo, e também de algumas de plantações que eram próprias para aquele solo, eram resistentes, né? Como o caso da uva, que eles faziam aí, desenvolveram vinho, né? Faziam vinho a partir dessa uva, e da oliva, né? Que aqui a gente conhece como, aqui no Brasil a gente é famosa como azeitona, né? E também se faz o azeite dessa planta, né? Então, outra característica interessante da Grécia é saber que ela ficava ali no centro, no meio do mar Mediterrâneo. E isso fez com que ela fosse muito rica culturalmente por causa dessa localização. Por quê? Se vocês quiserem pesquisar depois, podem atrás do mapa do Mediterrâneo, é bem interessante. O mar Mediterrâneo, ele é um encontro de várias culturas diferentes. A gente vai ter ali a Europa, o Oriente, né, a entrada ali para a Ásia, a África embaixo. Então, vários povos diferentes ficaram ali às margens do Mediterrâneo fazendo trocas culturais, trocas comerciais, que acabaram sendo trocas culturais também. Então, essa localização da Grécia fez com que ela fosse tão rica culturalmente. Aí eles tinham também a produção de subsistência, né, que era aquela produção para alimentar o próprio povo, né, aquela produção para alimentar os conterrâneos, e também tinha uma produção para comércio, né. Como eu falei para vocês, eles eram ali jogados, né, praticamente no meio do mar Mediterrâneo, então eles tinham um desenvolvimento comercial marítimo bastante interessante, como a gente vai ver. Isso é claro, não dá para você pensar no Mediterrâneo considerando apenas uma cidade. São várias cidades-estados que fizeram história, que têm contribuições interessantes e que se desenvolveram de formas diferentes. Alguns talvez você já tenha ouvido falar, como Atenas, Esparta, né, que a gente vai ver em aulas mais à frente, né? Então, a Grécia, ela é dividida aí, o mapa dela é dividido em 3 partes, como eu coloquei aí embaixo, né? Que é a Grécia continental, que é essa parte verde. Por que continental, né? Porque ela é acoplada totalmente ao continente. A Grécia peninsular, o que significa aí essa palavra, né? Peninsular. Seria uma faixa de terra que é quase toda banhada por água, com exceção a uma parte, né? Então, nós temos que é essa parte rosa que tem aí no mapa de vocês, e a Grécia insular, que é a Grécia que é as ilhas, são as ilhas, né? Insular significa que é uma ilha que está rodeada de água. Então nós temos aí a parte continental, a verde, a rosa é a peninsular e a vermelha insular. A gente vai iniciar aí na periodização com o período pré-homérico. Esse período, devido o tempo, né, e a falta de registro, falta de fonte, não se sabe muito sobre ele, né? Por isso eu separei só uma parte para a gente falar hoje, né, sobre o período pré-homérico. A gente só vai falar disso sobre ele, e nas próximas aulas a gente vai passar para outras regiões, outras características, né, da Grécia. O período pré-homérico, que vai ser destacado aí de 3.000 a 8.800 a.C., né? A gente vai ter aí como mais importante nesse período a ilha de Creta, né? O povo de Creta, que vocês estão vendo nesse mapa aí embaixo, essa parte verde, né? Desculpa, vermelho. E aí também algumas fotos de ruínas deixadas nesses locais, né? A gente tem aí obras de arte dessa época, ruínas de palácios, cerâmica, né? Então, e escritos, né? Da ilha de Creta, por exemplo, é onde se tem a história do Minotauro. Mas eu não vou abordar ela agora, eu vou abordar só quando a gente tiver, quando eu separar uma aula só para a gente falar de mitologia. Então, a ilha de Creta, ela tinha agricultura de subsistência, né? Que era aquela que eu já falei nos tópicos anteriores, né? Que é essa ideia de se produzir para alimentar a própria população.
Por eles serem uma ilha, eles tinham um comércio marítimo excedente, ou seja, eles tinham um comércio marítimo bastante interessante. Dizem que depois dos fenícios eles foram os principais navegadores da antiguidade. Assim como os demais gregos, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E sobre, eu coloquei aí no tópico para vocês, monarquia. A gente não sabe ao certo como era o sistema político de liderança dos cretenses, né, de Creta. Mas se sabem que era uma coisa centralizada na mão de uma só pessoa, né? Então a gente usa esse termo mais monarquia, mas embora não se tenha certeza de que era de fato uma monarquia como a gente conhece. E o mais interessante, talvez a característica principal da ilha de Creta, era que eles eram uma sociedade matriarcal. E o que é que significa dizer isso? Significa dizer que as mulheres, elas lideravam a sociedade, né? Enquanto a gente teve aí com os hebreus que as mulheres eram mais consideradas objetos, né, de tutela, objetos para serem cuidados, administrados, em Creta as mulheres eram quem liderava a sociedade, estavam aí acima dos homens, né? O que é bastante interessante e é diferente de quase todas as cidades-estados, todos os povos ali da Grécia e da Antiguidade de forma geral, né? A sociedade era matriarcal. E eles cultuavam deuses que eram relativos à natureza, e a principal dessas deusas, né, dessas divindades, era Gaia, que para eles era a mãe natureza, que ela propiciava fertilidade para o solo, que ela propiciava boa alimentação para os animais, prosperidade, tudo que vinha em relação à natureza era propiciado pela Gaia, né, que era essa deusa que eles veneravam. Vocês estão vendo aí também uma escultura dela aí embaixo. Então por hoje nossa aula de Grécia é isso. Semana que vem a gente volta. Até!